Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso estreou com derrota na fase de grupos da Libertadores. 1-0 para a Universidade de Chile em Santiago e a situação neste momento é preocupante. O Estudiantes venceu o Carabobo na Venezuela por 2-0, líder do grupo. Universidade de Chile 1, Botafogo 0, time chileno vice-líder. Botafogo tomou um gol a menos que a equipe venezuelana, terceiro colocado no momento, e o Carabobo na quarta posição. Na próxima terça-feira, às 19 horas, Botafogo e Carabobo no Newton Santos. E o Glorioso tem a obrigação de vencer bem a equipe da Venezuela. Ano passado deu certo, mas nós percebemos que não é simples fazer uma campanha de recuperação. Agora faltam 5 rodadas para o fim da fase de grupos. Botafogo precisa correr atrás. Não é fácil. Alerta ligado desde já. Ainda mais porque o Botafogo poderia sim ter vencido o jogo ontem. Falhou ofensivamente. E quando falhou no sistema defensivo, não garantiu um ponto, pelo menos, em Santiago. Poderia ter tirado 2 pontos da Universidade de Chile, mas não. O Botafogo perdeu o jogo, ficou com 0 pontos e o time chileno com 3. Por isso, é preocupante o cenário em termos de pontuação. O Botafogo tem condições de reverter? Sim. De se classificar? Claro, mas vai precisar estar mais atento. Na zona ofensiva, o Botafogo precisa ser, no bom sentido, mais agressivo. Isso foi dito pelo próprio treinador Renato Paiva em coletivo e eu concordo com ele. E precisamos ter atenção durante todo o tempo. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos ver algumas imagens, tela parada, porque na Libertadores não podemos mostrar aqui o vídeo correndo por conta dos direitos autorais, mas vou fazer a análise com vocês, trazendo também alguns pontos que falei no pré-jogo. Eu fiz o vídeo de análise pré-jogo, mostrei algumas situações quando o Botafogo conseguiu entender algumas brechas defensivas do adversário, levou perigo. Na maior parte do tempo, o Botafogo fez o que o Renato Paiva também falou em coletiva. Não trocou de corredor, não buscou os espaços da melhor maneira. O Glorioso entrou em campo com o John no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga o Jair com Alexander Barbosa e o Alex Telles na lateral esquerda. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas e o Patrick de Paula um pouco mais adiantado. Pela direita, o Matheus Martins, Igor Jesus como centroavante, Santiago Rodrigues pelo lado esquerdo, vindo para dentro, depois trocando com o Matheus Martins, o Matheus indo para a esquerda, o Santiago para a direita também, o Igor se movimentando muito lá na frente. Muita coisa é do jogador. No último final de semana, o Botafogo jogou bem contra o Palmeiras. Deveria ter vencido, mas perdeu várias oportunidades. O contra-ataque que o Botafogo desperdiçou com o Arthur ontem, teve contra o Palmeiras, com o Savarino, e desperdiçou também. Jogada construída também com o Savarino, e desperdiçou. O Botafogo foi bem contra o Palmeiras, em grande parte do tempo, e deveria ter vencido em São Paulo. Errou ofensivamente. Teve um erro defensivo, mas o John salvou. E no Chile, o Botafogo teve 2, 3 erros defensivos. Dessa vez, o John não pôde fazer nada. Ofensivamente, o Botafogo tem que conseguir fazer o gol contra o Palmeiras, um time que acabava se expondo mais, o Botafogo encontrava mais espaços. Contra a linha de 5, teríamos mais dificuldade. O Renato Paiva falou isso já na coletiva contra o Alviverde. O Botafogo vai precisar encaixar o jogo posicional, encontrar os espaços contra linhas de 5, contra equipes que se defendem bem. Ontem, quando encontrou, não conseguiu fazer os gols. Eu vou mostrar aqui para vocês erros individuais. Porque eu também falo que muita coisa do jogador, nem tudo é do treinador. O Igor Jesus foi expulso de maneira bizonha ao fim da partida. Já nos acréscimos, se envolveu numa confusão dentro da área do Botafogo, com um escanteio para o adversário, parando o jogo, atrapalhando a nossa sequência. O Igor foi bem no jogo, perdeu um gol, mas foi bem no jogo, sustentou lá na frente. Errou, tomou um amarelo. Depois largou o braço no adversário, expulso. Quando o Barbosa fez besteira e o Botafogo ainda não tinha treinador, muitos falavam que isso era falta de orientação. Eu dizia que o Barbosa já é um jogador de 30 anos, campeão, sabe o que faz. Erra e acerta, ou acerta muito e erra algumas vezes, como todos os jogadores de futebol. O Igor Jesus tem treinador agora. Ele foi expulso porque foi muito mal. Ele falhou.
Os jogadores também não são robôs. Ele errou. O Botafogo tinha treinador, comissão técnica, tudo bonitinho ali. E o Igor errou. Está fora da partida contra o Carabobo. Que tenhamos o Mastriani bem para estrear na Libertadores pelo Fogão como titular. Pois bem, galera, então o Botafogo entrou no 4-2-3-1, que virava aquele 3-1-5-1, contra uma equipe que, como eu disse para vocês, fazia o 3-5-2, 3-4-1-2, 3-1-4-2, se defendia com linha de 5 em vários momentos. Muita gente reclamando, por exemplo, do Patrick de Paula e de outros jogadores. Ao meu ver, o Patrick de Paula não é titular no time do Botafogo, mas não foi o pior em campo, mas assim, teve gente pior que o Patrick. O Marlon Freitas, gosto muito, foi pior que o Patrick. O Alex Telles acertou um cruzamento, foi mal no jogo. O Matheus Martins, muito mal na partida. O Gregory, que é excelente, falhou no gol. O Jair falhou no gol. O Vitinho poderia ter feito melhor no gol também, embora tenha feito com bola um bom jogo, principalmente na primeira etapa. O Santiago oscilou, mas ele jogou a última partida antes de chegar ao Botafogo, oficial, em 23 de novembro, lá nos Estados Unidos. Até perdeu no playoff para o time do Elias Manuel à época. O Elias Manuel entrou já ao fim daquele jogo, 2-0, 23 de novembro. Botafogo nem campeão da América era ainda, nem campeão brasileiro. Olha quanto tempo Santiago demorou para jogar outras partidas oficiais. Agora entrando contra o Palmeiras no segundo tempo e ontem como titular. Então, ele melhorou durante o jogo, oscilou, mas pode crescer. O que eu espero com o Savarino, estando em condições, em breve, o Botafogo com o Arthur, que mesmo tendo ido mal, é bom jogador de futebol, não é o Luiz Henrique, mas é bom jogador. Arthur, Savarino por dentro e Santiago. Com esses três, as costas do Igor no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, as costas do Mastriani, talvez o Botafogo consiga produzir de uma melhor maneira. É o que eu espero. Aí o Matheus Martins entrando num segundo tempo, como entrava ano passado, como entrou contra o Flamengo, contra o Palmeiras no Allianz, beleza. Aí como o Patrick de Paula entrando em determinados momentos, beleza. Mas na dinâmica do Botafogo ontem, o Patrick tomou um cartão bobo num carrinho que ele deu desnecessário e participou na construção das duas jogadas mais perigosas do time. Vou mostrar esses lances, tela parada, depois o gol que o Botafogo tomou. Vamos por frame. Olha aqui, o Botafogo trabalhando a bola de defensor para defensor, a Laú no campo de defesa, todo mundo atrás da linha da pelota. E o Botafogo com os jogadores ocupando os espaços de maneira adequada, buscando a melhor movimentação. Essa bola foi de defensor para defensor. O Barbosa já recebeu, colocando a bola em condição de progressão. E abriu lá no lado esquerdo. Percebam o posicionamento do Igor Jesus. Eu falei ontem, na análise pré-jogo, que o Igor Jesus chamaria a atenção do trio de zagueiros, vocês estão vendo por ali, mas com movimentação poderíamos encontrar os espaços. O Patrick de Paula está na região do meia e o Igor sai do zagueiro para receber a pelota. Ele recebeu essa bola que veio direto da esquerda por baixo. Fez o giro e passou para o Patrick de Paula na região do meia. Ontem eu falei que chegando por ali o Botafogo poderia tentar as finalizações de fora. Tudo bem, estava muito longe. Mas em outros momentos o Botafogo deveria ter circulado a bola dessa maneira e buscado as finalizações de fora também. Vocês vão ver que essa jogada termina bem, até de uma maneira surpreendente para mim, porque eu não esperava o Botafogo com jogada de infiltração. Tivemos uma, poderíamos ter feito mais, e essa foi uma jogada de infiltração, vocês vão ver. Mas nessa circulação de bola, que por enquanto está dando certo, vocês veem na imagem, o Botafogo tinha que se aproximar mais da área e encontrar mecanismos para finalização. Não foi o caso nos outros momentos. E o que o PK fez? Ele tinha feito um movimento para abrir no Vitinho, mas preferiu progredir com o Santi. Encostaram os meias do Botafogo. O Igor Jesus já faz menção de entrar na área. O Santi recebe, agora o Botafogo está ocupando os espaços. Vitinho, Santiago, Patrick de Paula, temos ali o Marlon, provavelmente o Matheus Martins, e o Igor entrando na área. Então nós chegamos a uma zona interessante. E tivemos um bolão de Santiago que, ganhando ritmo, a tendência de que encontre várias vezes esse tipo de jogada.
no movimento do Igor Jesus. Meu amigo, Igor, eu lembro do Túlio Maravilha, tudo bem que o Túlio recolheu da esquerda para a direita, o Botafogo não vencia o Vasco da Gama havia 4 anos. E eu estava no Maracanã em 1995, Campeonato Carioca, 2-0 Botafogo, 2 gols do Túlio. Ele recebeu do outro lado, recolheu com a parte interna da esquerda e tirou do outro lado com a direita. O Igor poderia ter recolhido, como diria José Carlos Araújo, com a direita para finalizar com a esquerda do outro lado. Ele perdeu tempo observando o goleiro na passada e a bola abriu um pouco. Nessa que abriu, ele poderia buscar outra finalização. É claro que agora a gente está vendo por frame, mas vejam o vídeo depois dos melhores momentos. Ele deixou abrir muito. Tinha que ter finalizado um pouquinho antes, em cima, não em cima do goleiro, lá no alto. Aí já seria recolher e bater firme no alto. Antes poderia recolher e tirar de esquerda. Abriu muito em cima do goleirão. Tipo de chance que em Libertadores não pode ser desperdiçada. O Botafogo deveria ter feito mais vezes. Essa jogada dava bons indícios. Botafogo organizado, procurando espaço, encontrou, opa, questão de tempo para fazer o gol. Sair do Chile com empate não é bom hoje, de acordo com o que estamos vendo na primeira etapa. Lê do engano. Mas tivemos mais uma jogada. O vídeo deve ficar longo, galera, mas é análise. Mais uma vez, defensor para defensor, a bola chega ao Jair, que vai encontrar o Vitinho. Vitinho descendo para dar o suporte. O Patrick se movimenta no espaço para receber. O adversário vai chegar, o Patrick faz um giro bem legal e fica com o campo livre para inverter por baixo no lado esquerdo. O Botafogo construindo desde o primeiro terço. O Patrick de Paula fazendo o giro, pressionado pela marcação, e aí ele fica com o campo para abrir a jogada. No Marlon, que vai abrir lá no Alex Telles. O Botafogo está atacando bem o espaço. O Telles faz um ótimo cruzamento para o Santiago. Eu falei para vocês que a bola aérea, a bola cruzada na área da Laú é sempre uma dificuldade para a equipe chilena. Está na análise pré-jogo. Por que fizemos tão mal? Só essa do Telles para o Santiago levou perigo real. Tínhamos que fazer mais. Finalização dificílima e o Santiago conseguiu levar perigo ao goleiro adversário. Vem o rebote, galera. Atenção. Olha o Igor Jesus, gente. Olha o posicionamento do Igor. O Matheus Martins poderia ter tentado um passe de canhota para o Igor antes do marcador chegar. O Igor está de frente para a meta. Não precisava finalizar. Não fiquem apenas pelo meu vídeo. Vejam nos melhores momentos. Fabi, a bola estava perto. Ele correu fazendo menção de finalizar com a direita. Ele poderia correr posicionando o corpo de outra maneira. O jogador de futebol sabe fazer isso, consegue fazer isso. É preparado para isso. Uma tomada de decisão. Ele correu já pensando na finalização e acabou não fazendo gol. O Igor Jesus ficou ali pedindo a bola de frente para a meta adversária. Com o Botafogo conseguindo ter a bola, 2 oportunidades importantes, tendo cedido uma chance para a Universidade de Chile, a tendência é de que o Botafogo melhorasse na segunda etapa. Mas, como disse o Renato Paiva, tem a parte física. É difícil você perder oportunidade, ter que ficar abrindo espaço sem fazer o gol, porque o físico cobra. O ideal é atrapalhar o adversário, marcar bem, trabalhar no campo ofensivo e fazer o gol, aproveitar a oportunidade para que o adversário saia, então você encaixe o melhor jogo. Não foi o caso. Perdemos as chances. A Universidade voltou mais organizada no segundo tempo e o Botafogo menos organizado. Mesmo assim, o Botafogo circulou uma bola que chegou ao lado esquerdo e o Alex Telles fez um cruzamento. A pelota chegou à mão do goleiro adversário. E podemos reclamar do coletivo, reclamar da parte tática, mas, gente, tomada de decisão individual de jogador de futebol também faz a diferença. E nós vamos ver aqui que o Gregory e o Vitinho poderiam ter feito mais e o Jair não precisava ter saído no gol da Laú. Essa bola circulou, tinha vindo do meio aqui mais para o lado esquerdo, o Matheus Martins abriu com Alex Telles. O lateral do Botafogo fez o cruzamento, estávamos buscando povoar a área, mas a bola chegou ao goleiro. O goleiro fez essa reposição. Muita gente pode ter pensado o seguinte: quando o Gregory não conseguiu dar o bote da melhor maneira, o Jair não precisava ter saído. O Jair já tinha saído. Olha ali na última linha,
o Barbosa já está com os dois atacantes por dentro da Universidade de Chile. O Guerra tinha entrado fazendo uma dupla mais fixa com o Diório. Antes, o Leandro, né, o Léo Fernandes, fazia essa dupla mais como uma espécie de segundo atacante. Falei dele aqui ontem. Naquele momento do jogo, a Laú tinha dois homens mais fixos. O goleiro saiu rápido, o Jair já tinha tomado a decisão por pensar que poderia contribuir quando não precisava, era só fixar aqui com o Barbosa. O Telles aí sim teria que fechar mais rápido também. Até porque o Botafogo tinha Vitinho voltando atrás da linha da bola e o Gregory pronto para darem o bote. O Gregory tinha tomado um cartão amarelo bobo, uma falta na nossa defesa pelo lado direito. Galera, estamos acostumados a ver o Gregory jantar o adversário nesse tipo de jogada toda hora, com bola, com tudo. Ele não foi bem na jogada. O Vitinho também deixou passar muito. Mas o Gregory ali tinha que ter acabado com a jogada. Simples assim, o Gregory que é um marcador. Eu falo aqui todo dia que o Gregory tem que ganhar salário de atacante no Botafogo. Tem que ficar aqui durante muitos anos. Gosto muito, sou fã. Tudo para ser ídolo do Glorioso. Era só jantar o adversário, com bola, com tudo, até sem falta. Lateral acabou, todo mundo marca, todo mundo se ajeita. O Jair também não precisava estar onde estava. Por quê? O Gregory deixou o atleta tomar a frente dele com bola. O Jair foi fazer algo que eu sempre ouvi do meu pai quando eu jogava na defesa, na base. Meu pai falava o seguinte, sabe muito de bola. Te amo, pai. Fabiano, se sair é para decidir ou então você fica. Não adianta sair e não decidir, porque você não contribui com o seu companheiro, você deixa o adversário dar o passe, e o jogador que ficou lá no teu espaço vai fazer o gol, a jogada, vai dar a assistência. Você não contribuiu em nada com o seu time, pelo contrário, abriu uma brecha, abriu um buraco na defesa, o adversário, se tiver qualidade, vai conseguir executar e fazer o gol. Não deu outra. O Jair nem definiu, tampouco estava no lugar que deveria estar para fechar. O Telles estava bem distante também por ali, não fez uma boa partida o Telles, mas não sei exatamente se ele teria como chegar para cobrir, já que o Barbosa ficou no meio de dois atacantes adversários. Então, ao meu ver, falharam Vitinho, Gregory muito, Jair muito no lance também. Isso aqui não é para queimar ninguém, é uma análise. Estamos aqui constatando. O Botafogo precisa melhorar, não adianta esconder. Está todo mundo vendo. Não estou aqui gritando, super irritado, desesperado, nada disso. Até porque não é o intuito do canal. Mas estamos observando falhas que devem ser corrigidas urgentemente. O passe entrou no espaço. E aí, meus amigos, o Barbosa ainda tentou de alguma forma equilibrar. É muito difícil a situação do zagueiro ali, não sabe se o jogador vai girar chutando, tocando a bola, driblando. 2 contra 1, vantagem numérica fácil, fácil. O passe entrou, muita qualidade na finalização, o John não teve o que fazer. Gol da Laú. Falha boba do Botafogo, e se o empate era ruim, a derrota foi péssima, 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 péssima. Aí a Laú nos dá essa ótima oportunidade aos 17 do segundo tempo. Escanteio, time mal formado na marcação para fechar o contra-ataque, e o Arthur conduziu. Ganhamos a bola, saímos em velocidade. Atrás da linha da bola por parte da Laú. 2, 3, 6, 9 atletas atrás da linha da bola. Entramos no campo de ataque. Um companheiro do Arthur poderia ter passado para a direita e o outro cruzar para a esquerda, como a gente aprende desde a escolinha. Não foi o caso. Mas o Arthur deu um passe muito ruim, deixando a bola muito mais para o adversário. O único, e houve o corte para a lateral. O Botafogo desperdiçou esse tipo de jogada contra o Palmeiras. O Botafogo desperdiçou essa jogada contra a Laú. Então, o Botafogo precisa melhorar urgentemente, repetindo o termo. Sábado, depois de amanhã, às 21 horas, já tem compromisso, segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, no Newton Santos. E se fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas empatou fora de casa, não adianta empatar com Juventude ou perder no Newton Santos. Mesmo jogando bem, está na hora de vencer. Está na hora de finalizar melhor, está na hora de criar mais e marcar o tempo inteiro com atenção. O que aconteceu ontem é frustrante para uma torcida que espera muito de um time campeão. O elenco melhorou, piorou? Qual é a base de comparação? O início da Libertadores do ano passado, o início do Brasileiro do ano passado, a reta final do Brasileiro?
a final da Libertadores? Nisso, cada pessoa tem um critério. A gente pode debater, talvez, a melhor métrica, o melhor parâmetro, mas fato é que com os que estão aqui, o Botafogo já precisa melhorar. E claro que sabemos que o Botafogo precisa se reforçar. Por mais que o Patrick de Paula esteja buscando evolução, por mais que o Santiago tenha que ganhar ritmo com a camisa do Botafogo, porque tem muita qualidade, eu dizia desde o início do ano que o Botafogo precisaria trazer uma opção ao Savarino. Busca aí desde janeiro. Eu colocava no campinho para a galera observar. Veio o Santiago, eu falei, o Santiago pode jogar por dentro quando o Savarino não estiver, mas o Botafogo precisa demais que seja feita também uma avaliação constante para que dentro do campo possamos evoluir cada vez mais. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo observando o QR Code na tela. InPlay. Jogue na InPlay. Não é casa de apostas, é um jogo muito maneiro, parece videogame. Ontem eu votei que o Gregory tomaria cartão amarelo, infelizmente eu falei, não quero, mas vai tomar, tomou. Finalizações do Botafogo, quantas finalizações o Botafogo daria em direção ao gol, várias situações bem bacanas que a gente pode jogar na InPlay com as moedas lá dentro do jogo. Você só coloca dinheiro no jogo se quiser. Tem QR Code na tela, tem o link na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado deste vídeo também. Fazendo cadastro com o link do canal Fabiano Bandeira, você ajuda muito no nosso crescimento. Todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!